Está começando mais um Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação. Olá, eu sou o Guilherme Bernardi e esse é o Jogando Dados. Nesse podcast partimos da economia política da comunicação, ou, se preferirem, da crítica da economia política aplicada à comunicação. Nessa abordagem, a comunicação é entendida como uma forma social, assim como a mercadoria, o dinheiro, o direito e o Estado, e por isso também é parte da estrutura da sociedade capitalista. Olá, estamos aqui na semana anterior ao Natal, gravando o último episódio do Jogando Dados 2020, e nesse episódio vamos aproveitar para fazer uma recapitulação de como foi a construção, esse ano de início do podcast Jogando Dados, um podcast sobre economia política da comunicação, como vocês já ouviram aqui na abertura. E aproveitando então as presenças aqui de Anderson, Gabriela e Rafaela na bancada para a gente seguir a ordem de entrada na construção do Jogando Dados. Considerando também, né, acho que o William e o Manuel participaram aqui durante o ano, mas não estão presentes hoje, por motivos de trabalho e motivos pessoais do Manuel com relação ao pai dele, força para ele aí. Mas vamos então conversar um pouco sobre como foi esse ano de 2020 aqui no podcast Jogando Dados. Então, começando, Anderson, tudo certo por aí? Como estão as coisas aí nesse final de ano? Bem, assim, complicadas muitas coisas ainda, né? Tem esse, essa crescente de número de casos e não sei vocês, mas pelo menos para mim, eu acho que essa segunda fase, né? Não dá nem para chamar segunda onda, vem aproximando mais, né? Já foram duas pessoas conhecidas daqui, a gente tava no congresso da Intercom, né? E numa das mesas a gente teve duas pessoas que não puderam, uma porque por efeito de Covid, a outra provavelmente com, as outras duas provavelmente com também, né? Uma ainda conseguiu participar mesmo começando a ter febre, enfim, isso meio que assusta também. Em tempo que a gente está à deriva esperando a análise, entre aspas, geopolítica da Anvisa, né, segundo o documento do dia 14, para saber se libera ou não vacina aqui no Brasil, né, enfim. Mas, fora isso, acho que o principal também, né, destacar que a gente está com saúde, pessoas próximas também, nós jogando dados também, né, dá força pro Manuel, né, sabe, quando tem problema de saúde com alguém muito próximo da família é delicado, mas, enfim, né, o que a gente pode fazer é dizer, deixar aqui o recado e torcer, né, para que tudo dê certo, enfim, no que é possível nessa loucura de Brasil que a gente vive. Mas vamos lá, vamos conversar sobre o ano do Jogando Dados, é o 71º episódio contando as séries do sábado. Bora falar também de coisa boa que foi essa experiência durante este ano. Certo, Anderson, estamos aí com saúde, mesmo que em alguns casos esgotados desse ano de 2020, que passou rápido, mas parece que não acaba mais, né? E além dessa análise geopolítica da vacina, tem também uma análise geopolítica de quem vai ser vacinado, né? Que você falou, né? Interessante ver quem votou a favor da quebra de patente, quem votou contra, e os países que já têm plano de vacinação e que, spoiler, não é o nosso caso. Mas vamos aí falar sobre coisas boas dentro do possível. Gabriela, e você, como estão as coisas por aí? Já de férias da faculdade? Oi, gente. Oi, Anderson. Oi, Rafa. Oi, Gui. É, assim, tô de férias por conta própria, na verdade, porque já entreguei todos os trabalhos, né? Então, e chegou o momento que, como tudo vocês já falaram, a gente tá bem esgotado desse ano, né? Que aninho 2020. É, mas enfim, essa semana é a última da UEL. Eu quero desejar muita força pro Manolo também. Nossa, esse ano eu tive uma perda próxima minha, que foi muito sofrida até hoje, está sendo, e eu não consigo nem imaginar a situação que o Manuel tá nesse momento, então eu espero que fique tudo certo lá com eles. Bom, eu acho que é meio que isso. Vamos falar do Jogando Dados, porque o resto das coisas desse ano não foram lá muito boas, né? Vamos falar do Jogando Dados, que é a única experiência legal que a gente teve esse ano.
Pois é, né? Um ano que acho que com certeza eu salvaria jogando dados. Tiveram outras coisas interessantes aí, esses né, congressos, né? O Intercom, que o Anderson falou, foi na semana passada, né? A gente até comentou isso no último episódio que os nossos ouvintes estariam ouvindo jogando dados enquanto a gente estivesse aí no congresso da Intercom. Mas é com certeza um ano que vai ser marcado por 8 ou 80, né? Muita coisa boa, muita coisa ruim, muita coisa boa difícil, mas é um ano com vários sentimentos. E Rafa, tudo bem por aí, Rafa? Como estão as coisas? Final de ano, você já de volta ao Brasil, de férias? Férias mais ou menos, né? Que doutorando não tem férias. Mas já tô aqui no Brasil mais desacelerada, né? Porque também é impossível manter o mesmo ritmo. E, ai, gente, concordo com vocês. É um ano difícil e agora também a gente recebeu essa notícia que tá difícil para o Manuel, né? Que tá enfrentando esse problema com o paizinho dele, com o pai. Mas temos que encarar, né? A vida é isso aí. Todos esses processos eu acho que trazem também aprendizado, experiência, sei lá, né? Tentando ver o lado positivo das coisas. E vamos lá, vamos para o nosso balanção aqui, pá, retrospectiva, melhor do que a da Globo. E não deixa de ser aqui uma festinha da firma, festinha do Jogando Dados, vamos ver. Acho que nós temos coisas interessantes para recapitular e para relembrar sobre o programa e eu concordo com vocês, viu, gente? Foi uma das poucas experiências realmente muito boas que o ano ofereceu para mim também. Mas vamos lá, né? Obrigado, Rafa. Então, estamos aí na festa de final de ano do Jogando Dados. Mesmo que à distância, com certeza, né? Até porque a gente sempre falou, né? Dentro do possível, fiquem em casa. Bom, vou começar então aqui com quem foi um dos idealizadores e que começou o podcast, né? O grupo de estudos que o Anderson coordena na UFAL, né? O CEPCOM, Crítica da Economia Política da Comunicação, junto com o Cubo aqui da UEL, né? Que é coordenado pelo Manuel. E aí, Anderson, o que você achou desse ano, né? A princípio, um comentário inicial para a gente, antes de entrar nas séries que foram produzidas e veiculadas aqui no Jogando Dados, mas se você pudesse falar um pouco sobre a ideia, sobre conteúdos que saíram e se está de acordo com o que vocês imaginavam inicialmente, acima, abaixo e pontos positivos aí do ano. Acho que a gente já contou isso em episódio, eu nem lembro mais, mas assim, a ideia foi do Congresso da Intercom do ano passado, né? Eu participo de podcast desde 2016, enfim, né? Já fiz inclusive como produto de projeto de extensão na UFAL, num dos ciclos. E aí o Manuel teve essa ideia porque uma das coisas que a gente mais conversava, eu sigo falando, né, é a questão de ter elementos de informação na IPC, nessa dificuldade que a gente sempre encontra nos grupos de trabalho e pesquisa de ter algo mais guiado, né, sobre como estudar, quais temas são estudados, a coisa de ainda que sejamos poucas pessoas, mas a gente não sabe o que a outra pessoa está estudando em outro estado, enfim, né, surgiu muito mais nessa perspectiva de tentar ampliar a discussão no formato que é menos rígido, digamos assim, e que permite, né, que a gente possa trabalhar ao longo de semanas e meses, como a gente vem fazendo, né? Então, acho que isso já é um ponto positivo. Creio que a gente conseguiu, ao longo desses 71 episódios, colocar muitas ideias sobre a difusão da EPC em formato de áudio, né? Então, mesmo desde os episódios iniciais, né, que eram mais temáticos e que de certa forma tentavam pegar um gancho do que aconteceu de recente naquela semana e tal, até o momento que a gente teve algumas ideias de construir séries, né? Então, a gente teve a série sobre a categoria trabalho, que eu acho que foi bem interessante a cena de como a gente tentou dividir de questões mais gerais até questões mais particulares e que são muito importantes também. A série sobre
como jogar dados, né? Pegando pessoas de maior experiência na área, explicando seus processos, seus históricos e tudo mais, que foram episódios mais curtos, né? Acho que só um episódio passou de 30 minutos, mas que a gente teve um bom retorno também. E até a última, né, que a gente terminou no episódio passado sobre o dossiê do mapeamento da EPC, que também gerou outras discussões. Algumas, na verdade, a gente já tinha feito até em outros momentos, mas outras foram novas, então foi bem interessante. Eu acho que o saldo é bem positivo, né, em termos de experiência daquilo que a gente se propôs, né, quando a gente pensou isso em setembro de 2019, que acabou que aquele período inicial, né, da pandemia, de estruturação de vidas e tudo mais, a gente resolveu colocar isso no ar, né? Vamos aproveitar essas semanas de folga, bem entre aspas mesmo, né? Porque foram muitas reuniões de trabalho e muitas coisas nas partes específicas, mas também de vida, né? De tentar restabelecer horários, enfim, de marcar. Eu mesmo tinha todo um planejamento para 2020 por conta da pesquisa do doutorado, mudei totalmente isso, voltei para Maceió antes do previsto, enfim. Mas acabou que o Jogando Dados saiu para valer, digamos assim, né? Saiu do campo das ideias por conta desse período ali e foi algo que até eu comentei nas rodas de leitura, que também viraram episódios, né, de Jogando Dados, né, viraram dados na mesa, que foi uma forma também da gente manter um pouquinho da sanidade no meio dessa loucura toda, né? De conseguir conversar com o outro, né? Com outras pessoas que eram próximas e ter um momento de desabafo antes, né? De cada episódio ou de cada momento desses e poder conversar e distrair um pouquinho, né? Tanto nos episódios gravados quanto no grupo do Mensageiro, né? Então, acho que isso também foi extremamente positivo porque gerou um clima de proximidade muito bom entre nós, né? Eu não conhecia a Gabriela, eu acho que a Rafaela eu conhecia só de nome de texto, né? Em artigo. O William eu conhecia de Intercom. O Guilherme também conhecia de Intercom, né? Eu tinha mais proximidade com o Manuel, então foi bom também para gerar essas proximidades de um momento bem complicado, porque o grupo do Mensageiro, né, que a gente usa no Jogando Dados, fala de muita coisa diferente, né, inclusive questões pessoais também, né, então foi bom também desse ponto de vista. Aí na formação acho que a gente teve inclusive um bom retorno, né, vou citar alguns nomes de cabeça aqui, né, mas de pessoas que nem eram da EPC, que se aproximaram, a gente teve mesmo um relato na reunião do grupo da Intercom, né, que a Andressa falou, né, que conheceu a EPC pelo Jogando Dados e por conta disso estava lá acompanhando no que podia as discussões do grupo de Economia Política da Informação, da Comunicação e da Cultura da Intercom, enfim, né, e isso acho que foi bem... Eu trago o exemplo dela como algo que demonstra, né, a importância do objetivo. Pelo menos uma pessoa a gente conseguiu atingir de fora, né, no processo de difusão, que não conhecia a EPC e que pôde conhecer a partir disso, né? Então a gente tem algo que eu fiquei bem feliz quando ela falou na reunião, porque a gente brincou ao longo da reunião que ia colocar o link de Jogando Dados em alguns momentos, mas acho que foi super positivo a gente ter esse retorno, mesmo que tenha sido de uma pessoa que representa, eu acho também, algumas outras que eram já da IPC e que iam dando coisas positivas ao longo do tempo, né? Então, acho que o grande objetivo foi atingido e, de certa forma, acho que até bem mais que a gente imaginava, né? A gente começou pensando episódios semanais, mas a gente não teve, por exemplo, a ideia de ter a série de sábado, né? Pegando o que a gente conseguia fazer de eventos da Olympic Brasil normalmente, né? Veio durante o processo, né? De pensar nisso. Como jogar dados também veio durante o processo. As séries também vieram durante o processo, né? Então, isso acabou sendo muito bom. E aí eu finalizo com isso, que eu já tenho a resposta muito longa. E outra parte positiva é a possibilidade nossa de acompanhar outras pesquisas, sendo que as nossas próprias não iam avançar para tantos temas assim, né? Eu até mostrei
na discussão, na mesa de encerramento, né, do encontro, do oitavo encontro da Olympique Brasil, né, o tanto de temas que a gente discutiu aqui e muitos deles enquanto pesquisador, não ia conseguir acompanhar, mas enquanto membro do Jogando Dados, né, até por conta da produção de pauta, de fazer perguntas e tal, eu pude ler outras coisas, enfim, e entrar em contato pelo menos com outros debates que a minha pesquisa não levaria, né? Então, acho que a gente sai com muito mais pontos positivos desse processo, né? Mais até do que a gente imaginou em setembro do ano passado. Com certeza, Anderson. Acho que eu falo por mim, nesse sentido aí, você e o Manuel haviam pensado em setembro do ano passado nisso. E aí esse ano, no começo, eu também vinha falando com o Manuel, a gente debatia sobre criar um canal no YouTube ou algo assim. Aí a ideia foi virando para o podcast, a gente viu estúdios lá na Universidade Estadual de Londrina pensando sobre. Veio a pandemia, acabou que possibilitou as ideias meio que confluírem, né? E aí estamos aqui já, como você bem falou, 71 episódios depois, gravando o encerramento do ano. E acho que com certeza, né? Algumas pessoas ouviram, me perguntaram, falaram: Ah, meu, jogando dados eu nunca entendi direito o que que vocês estudam, o que que exatamente vocês estudam. Eu falei: Bom, tem bastante coisa, né? E aí, para o pessoal que não é muito da área acadêmica, bastante coisa não, bastante assuntos que podem ser abordados, né? Aí o pessoal que não é muito da área acadêmica, eu mandei os episódios que a gente fez sobre o Chaves. Eu falei, ó, um episódio mais descontraído aí, Chaves vocês conhecem. Então tem várias questões que podem ser abordadas e acho que com certeza, né, para mim foi bem satisfatório conhecer, me aproximar do pessoal, mesmo o pessoal do meu grupo de pesquisa, né, considerando que eu, a Gabriela, a Rafaela, o William, estamos na mesma de certa forma ligados à mesma universidade, com o mesmo orientador, mas a gente vai criando uma relação aí de jogando dados, de mandar mensagem no grupo, de comentar alguma coisa. E acho que eu li bastante coisa variada nesse ano por causa disso também, né? Se for, tava tentando lembrar aqui de cabeça algumas leituras que eu fiz no ano e vários artigos, questões que talvez eu não leria, a não ser que tivessem um foco específico na produção da minha dissertação ou futuramente por algum outro motivo, artigo, não sei. Lemos aqui esse ano no Jogando Dados e foi bem interessante também. Imagino que tenha sido para você também, Gabriela. O que que você achou aí desse ano? Você que entrou na sequência, né, começando ajudando a gente com as artes, com a parte das redes sociais, e depois se tornou aqui uma bancada fixa, fazendo apresentação, editando episódios e produzindo e jogando dados como um todo. Eu tava até lembrando aqui, entrei em abril desse ano, assumi as redes sociais jogando dados. Antes disso, a gente já tinha falado alguma coisa sobre criar algum canal, como você disse, né, Gui? No grupo de estudos da UEL, era saudades do tempo que as coisas eram presenciais, né? A gente ia para o grupo de estudos e falava sobre criar alguma coisa assim, um canal um programa na rádio, alguma coisa nesse sentido. Aí acabou que veio a pandemia, quarentena e, e surgiu o Jogando Dados. De repente veio o Manuel me mandar mensagem perguntando se eu quero assumir as redes sociais. Eu toda feliz lá, me achando mesmo. Fala, nossa, claro que eu quero, né? É, sem dúvida, já no começo foi muito legal conhecer. Primeiro, eu não participava muito dos episódios, né? Eu ficava só nas redes sociais, mas mesmo assim lia os artigos, conhecia a galera pelas fotos do Facebook. Foi muito legal. A partir do momento que eu comecei a falar aqui no Jogando Dados também, eu lembro tudo como eu fiquei nervosa naquele dia para falar sobre as redes sociais do Jogando Dados. Foi legal também, nossa, foi uma experiência muito legal. Eu lembro muito bem também que para escrever meu artigo da iniciação científica, eu lia
vários textos do Bolanho e tal, e de repente eu tava ali conversando com o César Bolanho, então nossa, foi incrível, fora várias outras pessoas incríveis que eu conheci, e com certeza a gente vai levar para outros artigos, para ter outras referências. Nem eu mesma sabia direito o que era estudar EPC, como era EPC, e o Jogando Dados me trouxe tudo isso, né? Me trouxe muita experiência boa nesse quesito. Bom, acho que é isso. Nossa, foi um ano difícil, como a gente já falou no começo, né? E fazer parte do Jogando Dados foi uma coisa muito legal no sentido do nosso grupo também. A gente começa a falar sobre várias coisas aleatórias no grupo, né? Que não tem a ver com a EPC, ou tem, né? Mas num sentido mais amplo. E foi criando um laço, mas foi legal. A gente tem afeto um pelo outro e com certeza esse grupo me fez ser levar o ano de 2020 até agora. Muito bom fazer parte do Jogando Dados. Legal, Gabi. Feliz aí com isso. Acho que é exatamente, né? A gente vai criando uma relação aí de proximidade que a princípio é acadêmica, mas acho que também não podemos fingir que somos, sei lá, profissionais somente entre nós, apesar de sermos, de certa forma, né, pensando aí em organização de gravação, produção de pauta, de conteúdo. E acho que, como o Anderson falou, né, se a ideia é formação também, né, eu agora na diretoria da Olympic Brasil com o Manuel, uma das coisas que a gente debate é isso, né, tentar formar, aproximar o pessoal desde a graduação, sabendo que os cursos de graduação no geral não têm disciplinas de economia política da comunicação. No geral, tem poucas disciplinas de economia e política separadas. Imagina de economia política, se a gente for colocar ainda marxista e economia política da comunicação, bom, acho que a gente pode fazer as contas aí, e eu nem sei se vai precisar de uma mão. Com certeza, pelo mapeamento aí, pelas discussões que a gente vai fazendo, a gente vai percebendo que quase ninguém tem isso, né? Então, as aproximações aí, acho, a partir do podcast, pensando nos nossos casos como exemplos que esperamos que se repitam no país aí. E a última pessoa que entrou aqui no podcast de nós, que estamos aqui presentes, né, a Rafaela, que primeiramente participou como convidada lá na série sobre trabalho, num episódio que envolvia patriarcado e gênero com a Ana Veloso, e depois foi contratada, né? Ela fez o aquecimento aí, foi contratada para vestir a camisa do Jogando Dados. E aí, Rafaela, como que foi para você esse ano ser contratada pelo Jogando Dados, vestir uma nova camisa? Enquanto vocês estavam falando, eu estava aqui refletindo, né, sobre como que foi o processo para mim. E tem algumas questões que, assim, é até irônico dizer isso, mas a pandemia acabou me ajudando em um quesito, né? Porque eu já estava longe, eu já estava fora do país. Então, o fato de vocês terem tomado a iniciativa, né, de juntar os grupos e de criar o podcast acaba possibilitando que pessoas que não estão geograficamente próximas, né, se unam em prol do projeto. E eu lembro que, assim, eu sou uma das primeiras crias, né, do Manuel na EPC ali na UEL, e até então a gente ainda fazia grupo de estudo presencial e tal. E aí, quando ele falou do podcast, eu falei, nossa, isso é muito legal, isso é muito legal. E aí, realmente, a primeira participação que eu tive foi como convidada, mas aí eu já fui toda metida, né? Tipo, ai, gente, me chama, me contrata, porque eu queria muito participar do projeto. E felizmente deu tudo certo, vocês me contrataram para a bancada também. Eu participo na medida do possível e dos meus conhecimentos. Mas eu achei assim que foi muito importante, porque o processo acadêmico
ele é muito solitário, e quanto mais etapas você vai cumprindo, mais solitário ele vai ficando, né? Porque na graduação a gente ainda tem a nossa rede de amigos, faz as aulas e tal. No mestrado tem um primeiro momento de aula, depois a gente tem o processo da escrita da dissertação, que é muito solitário, e no doutorado é a mesma coisa do mestrado, só que ampliado, né? O tempo disso tudo se amplia para a escrita da tese. E aí a gente vai ficando muito ilhado, muito sozinho. E eu acho que é extremamente importante para a consolidação do conhecimento que a gente divida, né? Que a gente compartilhe. E para mim, então eu sempre busquei isso. Eu estava me sentindo muito sozinha nesse processo todo. E quando eu encontrei os meus pares, é lógico, né? Eu já conhecia o Gui, eu já conhecia a Gabi, mas a gente não estava discutindo questões acadêmicas, os nossos trabalhos, o que a gente pesquisava. E aí aqui eu conheci o Anderson, né? Que talvez eu não tivesse a oportunidade tão logo, né? Tão breve de conhecer. E embora a gente não se conheça pessoalmente, eu considero ele um super amigo, porque a gente passa um grande tempo compartilhando, conversando, né? Porque nós que gravamos aqui o podcast, a gente também tem o nosso grupinho no WhatsApp, a gente também combina as pautas, a gente também conversa fora desse ambiente, né? Então, e o próprio processo do programa de trazer os entrevistados, de conhecer as pessoas e as suas pesquisas, né? Isso amplia muito o nosso leque de possibilidades, de conhecimento, de rede. Então, eu, por exemplo, que estou começando agora a colocar para mim mesma, né, a questão. Quer dizer, não estou começando agora, mas eu ainda sou doutoranda, eu ainda sou estudante, eu estou começando agora a entrar na questão de gênero e EPC. Eu não sou conhecida em lugar nenhum, né? E aí é o Jogando Dados que me possibilita conhecer as mulheres que também estudam isso, fazer uma rede, conversar e tal. Então, tipo, nossa, para mim, gente, foi assim o melhor ganho do ano, com certeza absoluta. Meu primeiro ano de doutorado foi bem difícil, foi bem sofrido, porque eu precisei fazer várias adaptações, assim, na minha vida, né? Eu mudei de país e tal, então não eram só questões vinculadas à academia propriamente dito, eram questões de toda a minha vida, assim. E foi um ano de muita adaptação, muito difícil. E aí eu dei uma baqueada. E o Jogando Dados foi uma coisa, um dos elementos que me fez ter motivação de novo, sabe? Eu reencontrei, assim, o prazer, o tesão em estudar o que eu estudo, porque chegou um momento que eu falava, poxa, eu gosto tanto de estudar isso, mas eu tô tão desmotivada, tô tão perdida, sabe? Que é normal, né? Que todos nós passamos por isso. E, nossa, Jogando Dados me fez ter motivação de novo, porque essa troca é super importante. Acho que é isso, gente. Ah, que legal, Rafa, ouvir isso. Acho que para mim tem sido bem interessante também para como pessoa nova aí no campo, né? Apesar de poderia considerar que o meu TCC já é de certa forma na economia política da comunicação, né? Apesar de todos os limites aí de um trabalho de conclusão de curso, mas já discutindo temas que eu continuo estudando até hoje. Tive orientação aqui antes da gravação com o Manuel também, né, debatendo algumas coisas e percebendo que outras coisas eu posso aproveitar, outras eu não estava exatamente na economia política da comunicação, mas acho que é interessante isso, né, a gente vai construindo esse campo, conversando com as pessoas, pegando contatos, né, também, né, e sendo de certa forma conhecido no campo, né. Ah, então eu já ouvi, tipo, apresenta Jogando Dados, o pessoal cita, lembra do Anderson, lembra do Manuel, mas sabe que a gente aí tá participando também. Anderson, você ia comentar alguma coisa a partir das falas aí da Rafa, da Gabi? É importante, né, dizer que somos de formações diferentes, né? Tem Manuel que é doutor, ainda que eu seja professor, né? Sou doutorando também, a Rafaela doutoranda, o William, né, que participou conosco alguns episódios, né, que também tá por ali, né? Mas por conta de questões de trabalho não pode ter maior frequência, mas que já é mestre, Guilherme mestrando e Gabriela
estudante de graduação, né, na iniciação científica, que é algo também importante, né? A gente não tem, ainda aqui, né, vale citar, né, na parte de comentários, geralmente Rafa, eu e Manuel fazemos comentários, mas assim, tanto o Guilherme quanto o Gabriela são livres também para fazer comentários para além da apresentação, e isso é extremamente relevante também, né, de citar, porque, enfim, está tratando de construção de conhecimento e a própria construção interna envolve diferentes tipos de informação. Eu vou depois fazer uma pergunta para o Guilherme, mas como a Rafa pediu para falar, eu passo para ela e depois volto. Vai lá, Rafa, o Anderson já te chamou. Não, é só para complementar, porque embora existam estágios diferentes, né, do nosso processo de estudo e de conhecimento sobre a EPC e etc e tal, mas também quebrar um pouco essa ideia hierárquica, né? Eu acho que Jogando Dados não, quebra um pouco com isso, porque a ideia é todo mundo aprender junto, né? E cada um que traz uma visão de um estudo obriga a gente a fazer esse exercício crítico, esse exercício analítico e etc. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que é da área de letras, ela nem é da área da comunicação, mas ela se interessa pelos estudos marxistas e ela é uma super fã da gente. Até tenho que deixar um beijo para a Fer Tonelli, que ela é uma grande audiência nossa aqui. E então, assim, os interesses são múltiplos, né? Por isso que é tão legal. Só para complementar mesmo o que o Anderson falou, para também quebrar essas barreiras, porque eu não sei, na época que eu estava na graduação, eu tinha muito medo, assim, a gente fica muito, ai meu Deus, eu ainda não tenho conhecimento, eu ainda não tenho. Aí hoje eu vejo a Gabi, olha o tanto que a Gabi já tá, sabe, super, super à frente, assim, super descolada no assunto. Então acho que isso a gente só tem a ganhar, todos nós, assim. Acho que a Gabi pediu pra falar, mas depois o Anderson falou que ia fazer uma pergunta pra mim, já pode lançar aí que eu vejo como responder. Não, eu só quero complementar também para falar que aqui a gente assume essa pose de não, a gente tá super entendido, mas olha, no fundo eu tô nervosa aqui também. E é sempre muito, muito, muito legal escutar vocês falando, aprender com vocês todos aqui. Só isso mesmo. A Gabi foi um caso que começou, não, mas começa escutando só, mas depois você vai participar. Aí, dito e feito, né? Tá participando e como a Rafaela falou, né? Já tá entrosada no tema, enfim. A gente viu a apresentação no encontro da Olympic Brasil também, então, teoricamente, na construção do conhecimento está muito bem. E que é algo muito importante, né? Já desde a graduação, a gente ter esse acesso aos estudos críticos e a EPC, que é algo que também te fala muito, né? Nos espaços de discussão mais de formação sobre economia política e tudo mais. E aí, na verdade, eu queria perguntar ao Guilherme, né, fazer um pouquinho, mudar um pouquinho essa trajetória, porque as pessoas não sabem, estava brincando, eu acho, que podcast, estava brincando justamente porque a Patrícia Maurício, ex-diretora de Relações Sociais e Institucionais da Olympic Brasil, apresentou um trabalho na Intercom sobre podcasts e a gente estava brincando o quanto é difícil, né? Porque exige um nível de produção, enfim, a gente falou aqui um pouquinho da divulgação e tal. No episódio 6, inclusive, a gente falou, né, sobre, basicamente só sobre a divulgação do Jogando Dados, né? Mas assim, o processo de fazer um podcast também é complicado, né? Então a gente tem desde a produção, pauta, perguntas. A gente já fez testes aqui de liberar pauta para entrevistado. A gente já teve entrevistado e derrubar 2, 3 perguntas de uma vez, né? Fazer 5 perguntas e derrubar 2 ou 3 na primeira resposta. A gente tem que ir fazendo a pauta, né? Modificando a pauta em tempo real. A gente teve processo de edição, que os dados na mesa eu faço, e o Como Jogar Dados, Manuel e eu nos dividimos, mas tem também os episódios da série corriqueira, digamos assim, né, de todas as quartas. Primeiro o Guilherme, depois Gabriela também, né, revezam na edição.
E aí, Guilherme, queria que você falasse um pouco dessa dificuldade, especialmente da edição, porque foi algo que também a gente aprendeu fazendo, né? Inclusive, a plataforma que a gente grava, para além da edição, né? Abrir um parênteses para isso. A gente começou usando uma plataforma, a plataforma deu problema no episódio, que isso deu um problema gigantesco para a gente editar depois, e agora a gente usa outra plataforma que dá um probleminha ou outro, ou às vezes a gente não se escutar por problemas de conexão, mas que vem sendo até um pouco melhor. Mas eu queria que você falasse especialmente sobre essa questão da edição e lembrar do grande problema que a gente teve para editar 2 episódios com o Júlio Arantes, porque justamente a gente teve problema na plataforma e isso gerou um problema gigantesco, né? Mas para falar que há trabalho realizado também para produzir o podcast para além de gravar e formatá-lo. Não, com certeza, Anderson. Acho que você falou aí de trabalho, né? Estamos produzindo valor aqui enquanto estamos usando a plataforma. Esse não é o debate agora, né? Mas acho que é importante isso que você falou, Anderson, que eu até comentei isso, né? Sempre que eventualmente alguns amigos, amigas têm que fazer trabalho da faculdade, de alguma coisa de divulgação científica, ou querem começar um podcast, que acho que é uma coisa das coisas importantes aí das novas tecnologias, é essa possibilidade mesmo que, né, a gente já falou aqui sobre as limitações e os limites disso, de uma democratização na produção do conteúdo ao menos maior do que a gente tinha no período aí do broadcast, né, das redes de comunicação de massa e tal. Mas o pessoal tem a impressão de que produzir um podcast é sentar lá e fazer aquele formato mesa redonda, só trocar uma ideia, mas a gente sabe aqui, né, produzindo, jogando dados, que tem que ler artigo antes, tem que construir a pauta, tem que, o Anderson falou aí de compartilhar a pauta com o convidado, aí o convidado ou a convidada vem e responde 3, 4 perguntas na primeira, ou sem conhecer a pauta, responde 1, 2 perguntas no começo, e a gente tem que ir ajustando isso para ou adiantar uma pergunta, ou uma pergunta cai, ou criar outra pergunta. E além disso, né, tudo, como o Anderson falou das plataformas, né, claro, né, a gente não tem nada de apoio aí financeiro sei lá, de alguma agência. A gente já olhou alguns editais, mandamos no grupo, mas tirar efetivamente do papel não aconteceu ainda. Então usamos plataformas gratuitas, né? O Anderson falou, a gente usava uma plataforma que gravava com bot. A gente teve problemas em mais de um episódio, né? O Anderson falou aí do episódio que acho que ficou mais nítido isso, né? Que foi aquele com o Júlio Arantes, né? Dentro daquela série sobre trabalho. Mas anteriormente na mesma série a gente teve o problema anterior com a Verlane, né? Um episódio no qual a gente gravou, conseguiu recuperar bastante coisa, mas a qualidade do conteúdo não ficou ideal, né? Inclusive a gente sente muito por isso, né? Porque foi um episódio que, para quem estava gravando, para quem conseguiu ouvir e aproveitar, foi muito interessante. Depois a gente mudou de plataforma, aproveitando uma coisa que aconteceu agora por causa da pandemia, que é algumas plataformas elas liberaram o uso ou liberaram mais funcionalidades do que as inicialmente gratuitas, né? Então, algumas plataformas antes eram para 2 pessoas e durante certo período de tempo, aí deixaram ilimitado e 8 pessoas, né? Então, acho que isso são questões aí que, quando se pensa numa produção de podcast, as pessoas no geral não levam em conta, né? Acham que é tudo muito feito da garagem das suas casas, né? Meio aquela ideia de o Steve Jobs criou a Apple da garagem da casa dele, então fazer um podcast é meio que a mesma coisa, né? A gente, claro, né, não tem o aparato aí todo profissional, com microfones, captação de áudio e tal. A gente sabe que teria caminhos para isso, né, no sentido de ou fazer investimentos individuais, ou cada um gravar o seu áudio diretamente na máquina para impedir isso, mas tem uma série de outras coisas, né, que envolvem essa rotina aí de produção do podcast, isso antes de chegar na parte da edição, né, e aí tem mais isso, né, eu sempre falo que dependendo da qualidade você gasta 3, 4 vezes mais tempo para editar do que para gravar, né, então tem tudo isso aí envolvido que é parte dessa, que está
está incluído nessa rotina de produção de um podcast, né? O Anderson, o Manuel, a gente fala aí, né, o pessoal que tem mais acúmulo de leitura, professor universitário, né? A gente vai tentando também aqui dentro ajustar para as nossas rotinas, né? Teve um episódio até que o Manuel próprio editou, acho que ele queria testar, ver como que era fazer edição. Aí ele percebeu que dá bastante trabalho, tem um lance de você começar editando com muita atenção, muito cuidado para retirar todas as imperfeições, tentar corrigir ao máximo, e depois você vai deixando um pouco mais, percebendo que esses desvios, entre aspas, do que seria uma comunicação ideal, são próprios aí do podcast, do momento no qual a gente está gravando, né? E acho que é interessante para as ouvintes e para os ouvintes, né? Acho que tanto eu como o Anderson ouvimos bastante podcast, né? Perceber como isso não pode ser separado do momento que a gente está vivendo, né? Eu peguei bastante podcast grande, grande mesmo, assim, tem gente profissional que passaram erros de edição desde coisas minúsculas até, eu errei aqui, eu vou tirar, eu vou continuar e depois você tira na edição e o episódio foi publicado assim, né? A gente tem que lembrar também que a gente está aí dentro dessa correria desse ano pandêmico, tentando produzir, então acho que também a gente sempre não quis, para recuperar um conceito da economia política da comunicação, seguir esse padrão técnico-estético de uma rádio FM, sei lá, de um lance hiper mega produzido, como, sei lá, pensando na galera da comunicação, são os podcasts aí do Guarda-Chuva B9, mas a gente aí está tentando fazer o nosso máximo aí, considerando as nossas disponibilidades, né? Então, acho que fica a partir do que o Anderson falou, isso, né? Quem quiser começar um podcast é muito legal, mas tem uma série de coisas que a gente vai descobrindo aí na prática, né? Aconteceu isso, hoje, por exemplo, a gente não conseguiu ter a participação de todo mundo, né? E se a internet de alguém não colaborar, se a gente não conseguir aproveitar o áudio, grava uma fala de novo no WhatsApp e manda para a gente inclui. Aí tem um pouco de diferença de volume. Enfim, são coisas aí que a gente vai aprendendo no podcast. E até que a gente fala muito mais às vezes do que a gente planejava, né? Inclusive, hoje e agora, a gente está aí falando há bastante tempo. Eu vou aproveitar para devolver para você, Anderson, já pedindo para você fazer uma fala final aí, agradecer por tudo nesse ano. Acho que a gente grava depois no começo do ano que vem um podcast inicial falando o que a gente pensa para o ano. Vamos ter uma reunião ainda de pauta, de debate dos próximos anos. Tem muita ideia ainda por Jogando Dados no ano que vem, mas já aproveito para agradecer aí a parceria nesse ano todo, te desejar um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, saúde, e aí a gente se fala depois aí aqui no Jogando Dados no ano que vem, mas no nosso grupo e na nossa reunião de pauta um pouco antes. Rafa, quer falar antes? Não, pode deixar. Eu ia zoar o Gui, porque eu ia falar que você e ele falam muito, mas eu posso falar isso na minha despedida. Beleza. Não, Guilherme, é isso, né? Acho que está sendo, né? Porque é o fim da primeira temporada, a gente volta provavelmente no dia, acho que 20 de janeiro, não lembro bem. Mas, assim, agradecer a parceria, né, envolvida aqui. A gente falou um pouquinho disso, né, de como foi bom também nesse momento histórico extremamente complicado e inédito também, né, não só aqui no Brasil, né, mas momento de pandemia, algo vivido 100 anos atrás. Mas o quanto é importante a gente ter esse momento também para discutir, enfim, e tirar dos projetos e dos planos e colocar na prática algumas coisas, né? Então, muito importante. Agradeço a você, Gabriela, Rafaela, Manuel, né, reforçando os desejos que tudo corra bem, e ao William também, né? Espero que a gente possa, ano que vem, ter mais momentos assim. A gente já vem testando alguns modelos, né? Já na série sobre o dossiê da IPT, que a gente fez revezamento entre nós para dar mais tempo de fala para quem escreveu os artigos e conseguiu participar. Enfim, né? Tem outras ideias aí diferentes também em termos de formação, algumas outras coisas
que a gente acha necessário para a área e que talvez o podcast ajude, tanto algo mais complexo, né, discutir coisas maiores, mas também apresentar, do mesmo jeito que foi o Como Jogar Dados, algo mais específico e mais curto, né, que seja mais prático. E vamos lá, né? Então, agradecer a todo mundo que também nos ouviu, né, durante esse tempo. Gente, eu e Guilherme somos os malucos também de dados, né? Então a gente olhava a plataforma para ver o avanço ou o recuo de escutas, quais episódios que tiveram mais ou menos escutas, enfim. Então a gente teve os 2 episódios iniciais muito escutados e depois disso o episódio sobre discussão sobre gênero e sociedade patriarcal com a Rafaela e com a Ana Veloso foi o mais escutado, né, que foi bem interessante, porque já foi lá para o meio do podcast, o que mostra muita coisa sobre a área. E em relação a quem ouviu, né, não poderia deixar de falar também alguns nomes, a Marta, né, mestranda da UFPI, do COA, que quase sempre retweetava, comentava que escutava, enfim, que compartilhava com outras pessoas. Um amigo meu, Homero, que faz doutorado na educação, inclusive fora de Alagoas, e que sempre falava, se interessou bastante sobre a discussão sobre trabalho, gostou muito dos 2 episódios iniciais com o Carlos e tal. E agradecer todo mundo que participou enquanto convidado ou convidado, né? Então teve uma quantidade grande de pessoas, da Helena Martins, que foi a primeira, Carlos Figueiredo, Rodrigo Moreno Marques, né, César Bolanho, Verlane Aragão Santos, Ivonete da Silva Lopes, Tamiris Anunciação, quem participou da série agora sobre o dossiê da EPTIC, Suzy, Kaline, Sil, enfim, né, e mais o último episódio sobre ciência da informação também. E, enfim, conjunto de pessoas, se eu esqueci de alguém, foi porque também foi muita gente envolvida e espero que ano que vem a gente volte e que o ano que vem seja um ano para valer, né? Que a gente possa desenvolver outras coisas também em termos de vida, né? A gente precisa urgentemente de um ano que, por mais problemas que possam ter, porque, enfim, né, a presidência da República não deve mudar, mas que a gente consiga mais do que sobreviver, né? Consiga avançar individualmente também. É isso e até o próximo ano. Valeu, Anderson. Acho que é isso, né? Se a gente fosse recapitular agora todo mundo que falou aqui com a gente no Jogando Dados, a gente ia ficar falando mais um pouco, né? Já que a Rafaela tava aí criticando a gente que fala muito. Mandou quase um Tite aí falar muito pra gente. Mas o Anderson falou do ano que vem, né? Considerando que ano que vem o Anderson entrega a tese dele, eu entrego a minha dissertação e a Rafaela entrega a tese dela também. Então, vai ser um 2021 de muitas sensações e muitos sentimentos, mas sabendo que a gente pode contar aí com os nossos parceiros e parceiras do Jogando Dados, da produção e da audiência, né? Vou passar então para a Rafaela, que já me cornetou aqui por falar muito. Rafa, obrigado aí por ter se juntado a nós no Jogando Dados, e ano que vem tem mais. Ai, meu Deus, vou ter que me defender aqui. Não, imagina. O Gui e o Anderson, eles não falam muito, não. Não, gente, imagina, vocês falam muito porque vocês falam muito bem e porque vocês têm coisas importantes para dizer. E eu também quero agradecer. Tomara que ano que vem seja um ano melhor para todos nós. E é muito legal mesmo quando a gente vai recapitulando a participação de todo mundo que já esteve no Jogando Dados e que no ano que vem a gente consiga não só repetir essas colaborações e participações, mas também ampliar, né, os nossos colaboradores, porque a gente está criando uma rede que é super importante. Estamos espalhados pelo Brasil, pela América Latina, pelo mundo, mas a gente vai se reconhecendo, se encontrando, e isso só faz fortalecer o nosso campo, né? Os meninos já falaram aqui anteriormente que não se estuda economia política da comunicação na graduação, e eu acho que é importante a gente fortalecer o campo, e também muitas vezes a área acadêmica é uma área de concorrência, de competição, o que é muito injusto, porque se a gente colabora, tudo avança melhor. Então, é isso, gente. Tomara que ano que vem mesmo a gente tenha
saúde, a gente tem a vacina, a gente tem avanços individuais e sociais e coletivos e políticos na medida do possível. Esse parece que não vai rolar muito, mas enfim, estamos aí estudando a IPC também para fazer a crítica, para problematizar e tal. E é isso, agradecer vocês, meus colegas, meus amigos queridos. Sigamos em frente. Rafaela esfregando na nossa cara que estará em Portugal tendo vacina e a gente aqui na loucura para saber se, como disse o Manuel aqui no nosso grupo do grupo de estudo, né, pesquisa aqui só da UEL, o Ratinho Júnior, nosso governador, anunciou que tem tudo, só falta a vacina. Então a gente tá aí no caminho para mais um ano sem saber o que virá pela frente. Nossa, gente, meu bumbum tá pronto, só vem vacina, só. Eu também tô prontíssimo. E Gabriela, queria fazer um agradecimento para você aí que divide comigo e com o Anderson as edições, o grosso das edições aqui do podcast, além dessa parte das redes sociais. Se o nosso Instagram e as nossas redes sociais são bem cuidados, mas acho que o Instagram é o principal dele. Se ele é bonito, a responsável é a Gabriela. Obrigado aí por tudo, pela parceria, pelas correrias aí para produzir, para lembrar o pessoal de gravar vídeo divulgando o episódio, para conseguir foto dos entrevistados, das entrevistadas, para publicar os vídeos e para editar, claro, né, o conteúdo aqui que foi uma fala anterior, mas o Anderson tava falando aí que a gente falou das redes sociais, esse é uma outra parte do trabalho, né? Meu, onde que a gente pega uma foto de alguém? Quem consegue uma foto, sei lá, tal pessoa tem Facebook, tem que marcar, tal pessoa tem isso. E, enfim, né, são várias correrias que acho que a Gabriela participa especificamente, ela é a responsável, então queria agradecer aí por tudo e nos falamos no ano que vem. Gente, eu queria pedir para todo mundo ter Facebook aberto. Brincadeira, mas facilita bastante na hora de postar as fotos do Instagram. É, a correria mesmo é quando a galera não tem o Facebook e a gente tem que achar outra foto, de outra maneira as fotos. Mas enfim, eu quero agradecer a todo mundo, especialmente o Manuel. Eu já agradeci outras vezes aqui no podcast mesmo, mas mais uma vez falando, ele é meu paizão aqui de Londrina. Acho que o Manolo tem proporcionado muitas e muitas e muitas experiências pra gente, pra mim principalmente. E queria agradecer também a vocês todos. Foi um prazer enorme passar esse ano quase inteiro com vocês, aprender junto com vocês três aqui, com o Will também. E eu acho que é isso mesmo. Foi um ano legal demais quando a gente pensa no podcast, que deu para aprender bastante coisa mesmo. Para mim, então, que estou na graduação, nossa, foi uma experiência e tanto. Valeu, gente. Bom, então é isso, né? Para não seguir palestrando palestrinha por aí, né? Senão a Rafaela está nos criticando no nosso grupo aqui de comunicação. Encerramos por aqui o ano do Jogando Dados 2020. Acho que só um aviso, né? As mesas do Dados na mesa do encontro da Olympic Brasil do GT 7 e 8 ficarão para o ano que vem. E no ano que vem aí a gente ainda não decidiu a data certinho, mas lá para a terceira semana de janeiro devemos voltar com novas ideias, novos episódios, então ouçam os episódios antigos, tirem o atraso aí do que vocês não conseguiram ouvir a tempo, mas principalmente descansem, se cuidem, fiquem em casa que o ano de 2021 precisará de todas e todos nós aí vivos, bem de saúde mental. E é isso, gente. Um forte abraço, um beijo e até o ano que vem. Oi, gente, tudo bem? Sou eu de novo. O episódio ainda não acabou, o ano ainda não acabou. O Manuel gravou um áudio também do WhatsApp, né? A gente brincou aqui no episódio sobre isso, mas para falar sobre o ano, sobre a participação, então estou incluindo aqui na sequência a fala do Manuel que não conseguiu gravar com a gente ao vivo,
Mas é isso, Manuel, um forte abraço e se cuide. Olá pessoal, aqui quem fala é Manuel Dourado Bastos, professor do Departamento de Comunicação da Universidade Estadual de Londrina e um dos membros da bancada de Jogando Dados. E eu estou aqui para fazer uma mensagem nesse último programa de 2020. O pessoal já avisou durante o programa que por questões pessoais eu não pude participar hoje mais uma vez da bancada, né, da gravação do episódio. E aí achei que de qualquer modo deveria deixar uma mensagem neste último programa, neste último episódio, até em homenagem ao meu pai, que está com problemas de saúde, como todo mundo está sabendo, então eu preciso, seria importante para mim, na medida que meu pai foi muito relevante na minha trajetória intelectual, então acho que também é justa uma homenagem a ele nesse momento que estamos, em última instância, reconhecendo o trabalho feito durante esse ano. Eu entendo que o Jogando Dados ele vem criado, né, a partir de duas vertentes principais. A primeira delas é uma vertente que diz respeito ao momento em que Anderson e eu vivíamos na gestão da Olepic Brasil, o Anderson como presidente da Olepic, depois da Olepic Brasil, depois de uma trajetória de outras atividades, né, na entidade. Então tinha chegado à presidência e eu estava ocupando a posição de diretor científico, e a gente foi percebendo que um dos grandes problemas da economia política da comunicação no cenário acadêmico tinha a ver com a dificuldade da divulgação científica. Então, para além dos artigos, dos livros, né? Então, das apresentações de trabalho em eventos, todos, em geral, muito bem qualificados, etc., uma das questões que era um gargalo para a formação era a EPC contar com uma dificuldade nessa divulgação científica. E eu vinha formulando com o Anderson a ideia da gente apoiar mecanismos de divulgação científica ligados à EPC, e resolvemos, então, mais do que isso, criar um nosso próprio, né? Para além da própria entidade, né, que tem as suas atividades específicas, políticas, administrativas, né? Então a gente pensou que seria bem interessante a gente organizar, juntando as nossas ideias, tal, um campo desse de divulgação científica. E como o Anderson já tinha aí uma trajetória, né, de interesse e atividades também no âmbito dos podcasts, pareceu para a gente que podcast seria um caminho bacana para a EPC. E acho que a gente pensou nisso num dos momentos aí de um dos Intercom que a gente estava. A gente foi se encontrando e pensando nisso, eu acho, tanto em 2018, já namorando a ideia, quanto, então, ainda antes da Olepic Brasil, mas principalmente em 2019, quando a gente entendeu que talvez isso seria uma coisa importante. O outro vetor que eu acho que é relevante é da própria trajetória específica aqui em Londrina, do nosso trabalho na UEL. E a gente vinha também elaborando ideias do que fazer com as coisas que a gente produz, né? Digo, então, professores, mestrandos, já mestres, graduandos em iniciação científica, a gente foi estreitando cada vez mais relações nas nossas articulações e produção de trabalhos, e uma das ideias era, bom, precisamos tentar fazer a divulgação disso também. E num primeiro momento a gente chegou a elaborar a ideia de fazer um programa de rádio, e na própria universidade, né, na rádio da Universidade Estadual de Londrina, mas a gente foi surpreendido, por assim dizer, atropelado pela pandemia. E então a gente
achou que mesmo assim, então era a hora de fazê-lo, e aí se não seria no rádio, com a especificidade que rádio ia pedir para a gente também, né, a frequência de programas e tudo nesse sentido, a gente achou que talvez valesse a pena pensar em fazer o podcast e juntando então esses vetores, que era esse interesse da produção aqui em Londrina com esse interesse já que vinha sendo maturado no trabalho com o Anderson, a gente fazer alguma coisa juntos e, e que fosse no âmbito da divulgação científica. Então, com o tempo, fui contando aí com uma série de colegas, a gente trocou, no começo trocou ideias para dar um nome, como é que a gente ia fazer, qual era a periodicidade. Chegamos a escrever um texto, então, de apresentação, e aí contando bastante com a participação do Guilherme Bernardi, que é também um cara que já tinha experiência nessa coisa de tentar produzir podcast, gosta bastante, ouve bastante podcast. Então, Anderson e Guilherme tinham não só o conhecimento sobre a economia política da comunicação, como o conhecimento do instrumento que a gente ia usar, que era o podcast, para fazer a divulgação científica. Então, a gente fez esse trabalho. Com o tempo, fomos contando também com a participação da Gabriela, que veio, inclusive, para mostrar alguns outros aspectos. Esse interesse na formação significava também a presença de graduandos, graduandas, e a Gabriela está na iniciação científica, então isso ajudou bastante nosso trabalho com a presença de uma graduanda, e a Gabriela ainda colaborou com a gente no sentido de produzir as redes sociais, né, nessas plataformas digitais, que era uma forma da gente tentar divulgar também o trabalho. Faz um trabalho muito bonito, tal, né, muito bem feitinho, né, Instagram, Facebook, etc. Então tem saído sempre coisa bacana aí. Depois a gente passou a contar com a Rafaela para ter mais a presença de outra pessoa com a qual a gente tinha contato aqui em Londrina, e o interesse da Rafaela trabalhar nessas discussões sobre a EPC e estar próxima dos debates aqui no Brasil, já que ela está fazendo doutorado em Portugal. Então, contar com a participação da Rafaela na sequência da participação dela num dos episódios, né? E aí ela passa a fazer parte da bancada. Então foi muito bacana, porque trouxe mais elementos, né? Então, com Gabriela e Rafaela, a gente tem aí também mais uma presença na discussão de gênero, que é muito importante, tal, e na representatividade. Então, a presença da Rafaela foi bem bacana nesse sentido. E depois veio o William, que além de tudo, tal, né? Mesmo que ele esteja bastante tempo por conta da dedicação ao trabalho, então a gente tem menos condições de participação do William, mas o mais interessante é que o William é muito bem humorado, então além de tudo traz esse bom humor, né, que está presente e foi perceptível principalmente num episódio que a gente fez sobre o Chaves, que era uma das ideias diferentes que o William trouxe e a gente desenvolveu e foi bem legal. Então essa foi a bancada, a gente fez várias séries, né? Então, fizemos outras discussões fora aí das séries específicas, e eu acho que o Jogando Dados vem cumprindo um baita papel nessa ideia original da formação. Agora o quadro institucional muda um pouco, o Anderson não está mais na presidência da Olepic Brasil, agora eu estou na presidência da Olepic Brasil, o Anderson vai continuar atuando em outras dimensões das nossas estratégias organizativas, na LAIC e tal, isso vai ser muito importante para que a gente continue, ao mesmo tempo, fazendo do Jogando Dados uma atividade dos nossos grupos de pesquisa, e a gente espera, em 2021, trazer outras discussões do cenário dos livros clássicos da EPC, também enfrentando os temas da realidade mais imediata, né?
trazendo outras discussões também nos dados na mesa, era uma ideia que foi sendo elaborada de diferentes maneiras a partir de trabalhos do Anderson. A gente ofereceu bastante coisa, discussões de textos, a oferta ali de sugestões, de métodos de investigação, né? A ideia do como jogar dados. Então, eu acho que foi um trabalho bacana e que em 2021 a gente vai com mais pessoas ainda na nossa bancada. A gente vai trazer aí, espero, mais conteúdos na divulgação científica da EPC, e conto com a audição de todos vocês para os próximos episódios do ano que vem. Era isso, um grande abraço para todo mundo e até mais. Não se esqueça de deixar sua pergunta ou dúvida em um dos nossos canais. Você pode mandar um e-mail para o jogandodadоспod@gmail.com ou enviar perguntas para o nosso Facebook, facebook.com/jogandodadospodcast, nosso Twitter, @jogandodadospod, ou para o nosso Instagram, @jogandodadospodcast. Não se esqueça de assinar o podcast para ser notificado quando o próximo episódio for publicado. Estamos em vários agregadores de podcasts, como Spotify, o Apple Podcasts e o Google Podcasts. Mesmo assim, não deixe de compartilhar e recomendar aos amigos, amigas, companheiros, companheiras que curtem a área e querem saber mais sobre o tema. O Jogando Dados é uma produção da parceria Cubo-El, Laboratório de Estudos sobre Comunicação e Crise do Capitalismo da Universidade Estadual de Londrina, e CPCom-UFAL, Crítica da Economia Política da Comunicação da Universidade Federal de Alagoas. A arte que ilustra o podcast é de Davi Fiuso. As artes para a divulgação e as atualizações das redes sociais são de responsabilidade de Gabriela Fernandes Silva. Até a próxima semana.